Bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano. O tema que nós vamos falar hoje é o Homem no Mundo. Esse tema é referente ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 10 das Instruções dos Espíritos, o Homem no Mundo. E nós vamos então iniciar com a nossa prece, para acalmar um pouquinho os nossos corações. Então, vamos fechar os olhos um pouquinho, sentir um pouquinho o som do que está do nosso lado, o ambiente em que nós estamos, acalmando, serenando, bem aos pouquinhos. E vamos pedir o auxílio à espiritualidade superior, que ela nos acompanhe durante toda essa palestra, para que nós possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas e receptivas para todo o conteúdo que vai ser transmitido por meio dessa palestra. Que nós possamos receber esses aprendizados bem dentro do nosso coração e possamos colocar esses aprendizados no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui novamente. Bom, então o nosso tema, o Homem no Mundo, ele é um tema que nos traz muitas e muitas e muitas reflexões. E a primeira coisa assim que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa na nossa situação aqui no planeta Terra é por que nós estamos aqui, Qual é a finalidade de nós estarmos aqui encarnados nesse planeta? E muitos de nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, que o planeta Terra ele tem várias finalidades na nossa evolução espiritual. E uma das principais finalidades é que ele é uma grande escola. Nós somos crianças espirituais, sendo alfabetizados aqui nas verdades espirituais. Então a escola, a grande escola Terra que nós estamos matriculados, ela vem nos ensinar muitas e muitas coisas. Mas aí a gente pode se perguntar assim, mas será que o único local onde nós, espíritos, podemos aprender alguma coisa é encarnados em um planeta? E a resposta é não. A gente aprende coisas o tempo inteiro, tanto encarnados como entre encarnações, porque tudo faz parte da nossa grande vida espiritual. E nós estamos aprendendo então o tempo todo. Porém, qual é a grande vantagem de estarmos encarnados aqui na Terra? A Terra, ela nos possibilita colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Então, é como se, quando nós aprendemos alguma coisa entre uma encarnação e outra, esse aprendizado ele é extremamente importante, extremamente relevante, mas ele seria um aprendizado mais teórico. E o planeta Terra seria como se fosse uma escola que nos fornecesse oportunidade de aprendizado prático. Então ela nos oferece a possibilidade de colocar em prática tudo o que nós estamos aprendendo. E a gente sabe que toda vez que a gente tem essa oportunidade de aprender na prática, o nosso aprendizado ele é muito mais duradouro, ele é bem mais fácil. Então a gente sedimenta esse aprendizado muito melhor. Então, é por isso que é tão importante a gente estar aqui encarnados nesse planeta. Mas, afinal de contas, o que exatamente a gente tem que aprender durante essas nossas encarnações e no período entre encarnações? Nós temos que aprender tudo o que for necessário para que nós possamos fazer o nosso progresso, tanto o progresso intelectual como o progresso moral. Então, essa nossa estadia aqui no planeta Terra, ela é toda planejada para que a gente possa fazer isso. Então existe todo um planejamento da nossa encarnação, um planejamento encarnatório para que a gente possa realizar esses aprendizados visando esses progressos. Mas
como é que a gente vai saber o que exatamente a gente vai aprender, né? Porque durante essa nossa encarnação, uma das coisas que acontece é a gente simplesmente esquecer, né? Várias coisas que a gente viu anteriormente em vidas passadas ou nesse período entre encarnações, e a gente simplesmente esquece o nosso planejamento, apesar de que a gente fez parte do planejamento. Então, tudo o que foi planejado para a nossa encarnação foi planejado com participação nossa e com um sentimento nosso para que acontecesse. Mas a gente, ao encarnar, a gente esquece tudo isso, né? Então, como é que a gente vai saber exatamente o que que nós temos que aprender aqui, né? Então, assim, em relação ao progresso intelectual, tudo o que aparece, né, de oportunidades de aprendizado, de experiências para aprendizado aqui nesse planeta Terra, faz parte do que a gente tem que aprender. Estava no nosso planejamento encarnatório. Então, por exemplo, apareceu a oportunidade de aprender a tocar música, né, tocar um instrumento qualquer. Aprendam, né, porque aquilo faz parte. Um espírito perfeito, ele aprendeu de tudo, ele sabe tudo. Então nós ainda estamos muito no início da nossa caminhada rumo à perfeição, né? Mas o capítulo diz, sede perfeitos, né? Então vamos tentar caminhar rumo a essa nossa perfeição. E como é que a gente caminha? Aproveitem todas as oportunidades de aprendizado, seja tocar um instrumento, ler, escrever, falar o idioma, dançar, pintar, qualquer coisa que apareceu a oportunidade é porque aquilo estava planejado na nossa encarnação. Nós temos que aprender várias coisas. É claro que a gente não consegue aprender tudo em uma única encarnação, e é por isso que nós temos várias encarnações, né? Vamos imaginar, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, tá? Muito provavelmente a gente não vai conseguir aprender todos os instrumentos que existem, ou não vai nem conseguir aprender um único instrumento nessa encarnação. Mas se apareceu a oportunidade de aprender a tocar piano, mesmo que seja dedilhar, mesmo que seja tocar de qualquer jeito, aprendam, porque numa encarnação a gente vai começar a aprender a dedilhar. Na próxima encarnação, aquela oportunidade vai voltar para a gente e a gente vai melhorar mais um pouquinho. E a cada encarnação que passa, a gente vai melhorando aquela habilidade, tá? E isso aqui é o nosso progresso intelectual. Nunca deixem para trás, uma oportunidade de aprendizado só porque não estão conseguindo aprender, tá? Vamos começar a sedimentar as coisas bem aos pouquinhos dentro de nós, porque nada do que a gente aprender, mesmo que seja engatinhar, tá? Nada do que a gente aprender é perdido. Ele vai ficar e vai ser uma sementinha que a gente numa próxima encarnação vai conseguir regar, vai conseguir fazer com que aquela sementinha cresça para virar uma flor bem mais bonita, né? Para virar uma planta assim, frondosa. Então, não deixem passar nenhuma oportunidade de aprendizado. Em relação ao progresso moral também, durante essa nossa encarnação, aparecem várias oportunidades de aprendizado moral. Essas oportunidades, elas aparecem nas nossas situações cotidianas, coisas do dia a dia. E muitas vezes no contato com as outras pessoas. Isso é extremamente importante. Nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, né, em contato com outras pessoas. E é isso que nos dá a oportunidade de aprender coisas para o nosso progresso moral. Tá? Então, também fiquem atentos a isso. Se vocês pensarem, por exemplo, situações em que pessoas se isolam, né? Por exemplo, algumas pessoas acham que elas vivem muito melhor afastadas, né, da sociedade, como se fosse dentro de uma ilha em que elas estão sozinhas ali.
essas pessoas elas perdem oportunidades de progresso moral, tá? Não só de progresso moral, mas de progresso intelectual também, mas principalmente o progresso moral. Quando a gente se isola, a gente perde essa oportunidade. É só a gente lembrar, por exemplo, aquela história do Mowgli, né, que foi aquele menino que teria sido criado por lobos. Que acontece com isso? O Mowgli, ele não conseguia se reconhecer como ser humano, porque ele não teve a convivência com outras pessoas. Então, nós precisamos da convivência com outras pessoas para que nós possamos nos reconhecer como seres humanos e, com isso, progredir, tanto intelectual, mas principalmente moralmente. Teve uma palestra que eu assisti há um tempo atrás, em que o palestrante falou algo muito assim, importante que ficou na minha cabeça. Ele falou assim que nós somos diamante bruto, né? E um diamante bruto, ele, para ter algum valor, ele tem que ser lapidado. Então, como é que vai ser feita essa lapidação nossa enquanto diamantes brutos para que a gente possa brilhar, né? Possa ser um diamante precioso, realmente lapidado? Essa lapidação, ela é sempre feita pelo atrito, tá? Tanto do diamante mesmo, da pedra preciosa, é um atrito, né, que vai transformar ele em algo que tenha valor realmente, como nós precisamos do atrito para conseguir essa lapidação. E como é que é esse atrito? É o atrito proveniente da convivência com outras pessoas. A ideia não é que a gente fique brigando com as outras pessoas, não é isso. Mas é que no nosso estágio evolutivo, nós sofremos muito atrito quando estamos com as outras pessoas, porque a gente muitas vezes não entende a outra pessoa, não tolera o que a outra pessoa pensa, por exemplo, né? E isso causa muitas fagulhas, né, nas relações humanas. Mas a ideia toda dessa lapidação é a gente aprender a como lidar com isso, né? A hora que nós conseguimos aprender a como lidar com esse atrito e transformar esse atrito e simplesmente acabarmos com esse atrito na convivência com as outras pessoas, nessa hora nós vamos ser diamantes lapidados e vamos brilhar como nós fomos criados para brilhar. E tem uma outra coisa assim muito curiosa que nos aconteceu. Eu estou falando que nós fomos criados para viver em sociedade, que nós não devemos nos isolar, né? Os espíritos nos dizem isso, que nós não devemos nos isolar, que nós precisamos estar no convívio com as outras pessoas para conseguir progredir, né, espiritualmente. Mas a gente está atravessando um período muito especial, que é um período da pandemia de Covid-19. E nesse período, então, durante um bom tempo, né, mais de um ano, nós fomos obrigados, né, praticamente, a ficarmos isolados. Então, por conta da pandemia, cada um de nós ficou isolado na sua própria casa. Algumas pessoas simplesmente não tiveram contato nenhum, né? Eu acho que a maior parte das pessoas simplesmente não teve contato nenhum com outras pessoas, além das pessoas que estavam presentes na mesma residência. O que a gente tem que ter em mente é que essa situação da pandemia, ela faz parte do nosso planejamento encarnatório. Como eu falei anteriormente, nós concordamos em passar por isso. E ela faz parte desse planejamento porque ela tem uma intenção, tá? Nós tínhamos um estilo de vida que era um estilo de vida equivocado, né? Muitas vezes nós dávamos mais atenção a determinadas coisas, né, ou dávamos mais valor a determinadas coisas que não eram as coisas corretas. E por isso foi necessário a humanidade passar por esse período da pandemia, para que nós pudéssemos nos recolher. É como se fosse um retiro espiritual, né? E nesse retiro espiritual, a gente parou de ter contato com as pessoas, ou pelo menos um contato presencial, né? A gente passou a ter só um contato virtual com as pessoas do mundo lá fora. Então, a gente parou de ter tanto atrito com o mundo lá fora. Porém, a gente teve que se voltar tanto para dentro de nós mesmos, porque era necessário a gente aprender a conviver conosco mesmos.
Isso assim, é primordial e é uma coisa extremamente difícil. A gente não tem como conviver com outras pessoas se a gente não conseguir conviver conosco mesmo. E conviver com as pessoas que são o nosso próximo mais próximo, né? A nossa família mais próxima, né? Um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, que a gente antes só tinha um contato bem, muitas vezes assim, muito rápido com essas pessoas. Passava o dia inteiro trabalhando fora, às vezes tinha muito mais contato com as pessoas do trabalho, por exemplo, com os amigos lá fora, do que com a própria família. E a pandemia, ela veio para nos obrigar a olhar para a pessoa que está do nosso lado, né? E aprender a conviver com essa pessoa que está do nosso lado. Isso é que foi a importância desse período. Agora, nós já estamos no estágio da pandemia no qual ela ainda não acabou. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? O vírus está aí fora. Porém, nós estamos começando a retomar a nossa vida em sociedade. Estamos começando a trabalhar, deixamos o home office de lado, né? Estamos começando a trabalhar presencialmente, a ir nos locais, a conviver com as pessoas, né? E olha só a beleza disso, né? Nós estamos voltando a ter oportunidades, né, de entrarmos em atrito com as pessoas, né, de fora, né, das outras pessoas que não são da nossa família, mas nós estamos mudados. Essa é a beleza da coisa, né? Por mais que a gente ache que nada aconteceu, nós mudamos nesse período, né, internamente. Nós evoluímos espiritualmente. E com isso nós somos capazes hoje de olhar para o outro com outro olhar, né? Temos que estar atentos a isso, né? E tentar utilizar essas oportunidades novas de contato, né? Para que a gente possa diminuir esse atrito, né? E conviver uns com os outros. Bom, eu estava falando que nós aqui, encarnados aqui na Terra, né, o homem no mundo, como é o tema da palestra de hoje, nós temos várias coisas para aprender aqui. E tem várias reflexões que a gente pode fazer, né, sobre isso, mas eu quero assim, falar de 3 coisinhas para que agora nesse nosso retorno para a sociedade, né, que a gente preste bastante atenção, que nós temos que aproveitar. Tá? Primeira coisa é política. Tá? Essa palavra ela é uma palavra muito mal vista, muitas vezes, né? Porque a gente pensa que política é uma coisa que é um diz que me diz, que é um toma lá da cá, e que é uma coisa de político. Mas a gente tem que perceber que política, na verdade, significa outra coisa. Tá? Política significa regras de convivência em sociedade. Ano que vem nós vamos ter eleições presidenciais novamente. E vocês lembram o que foi que aconteceu nas últimas eleições presidenciais, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos dizer que nós não sabemos o que vai acontecer, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque toda aquelas confusões que aconteceram, né, na última eleição, elas podem acontecer novamente. Na verdade, elas acontecem em todas as eleições. Tá? E com isso, nós temos que tomar cuidado para não cair na tentação de voltar a ficar naquela briga, naquela picuinha com as pessoas. Lembrem que nas últimas eleições, pessoas dentro da mesma família brigaram umas com as outras, ficaram sem se falar, né? Nós agora somos espíritos melhores do que nós éramos na última eleição. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado para não cair na tentação de voltar a ficar naquela picuinha.
Nós temos que aproveitar essa oportunidade que irá surgir novamente, com toda certeza, aproveitar essa oportunidade para sermos tolerantes com o ponto de vista alheio. Tá? Não existe lado certo e lado errado. Tá? É convivência em sociedade. Tá? E por isso é que nós temos que ser tolerantes. É uma coisa tão pouca que estão pedindo para a gente para aprender, né? E nós já tivemos uma oportunidade de aprendizado e nós tropeçamos, né? Então, vamos nessa próxima oportunidade que irá ser nos dada ano que vem, vamos tentar nos manter calmos e tentar lembrar que a outra pessoa, com o ponto de vista que ela tem, ela merece toda a atenção que nós merecemos. Ela tem todo o direito de ter o ponto de vista dela que nós temos. E nós temos que conviver em sociedade e não brigar uns com os outros. Né? Isso aqui é importante, a gente saber que não existe um lado e o outro lado. Tá todo mundo, todos nós somos espíritos encarnados aqui nesse planeta, do mesmo lado. Nós queremos a nossa evolução espiritual, de todos nós, porque a outra pessoa, ela importa pra gente. Tá? O outro, a evolução espiritual do outro, ela importa pra gente. Ela vai acabar revertendo na nossa evolução espiritual. Está tudo interligado. Né? A gente tem que ter consciência disso. Então vamos aprender essa oportunidade de ouro que vai ser nos dada para colocar a tolerância com o outro em prática. O outro ponto que eu gosto também sempre de abordar é a economia. Tá? Também é outra coisa que tem a ver com a nossa estadia enquanto homens e mulheres aqui no mundo. Tá? A gente sabe que existem várias questões sociais, né? Vários problemas sociais, que eles podem ser ou resolvidos ou minorados por meio de decisões acertadas, de ações acertadas na esfera econômica. Mas a gente não precisa ficar esperando que vai vir um governo que vai resolver tudo para a gente. Tá? Nós temos que ver o que nós podemos fazer, quais as ações que nós conseguimos realizar para melhorar, para minimizar, pelo menos, né, questões sociais de pessoas que estão ao nosso redor, que são espíritos como nós. Então, vamos auxiliar todo mundo que estiver ao nosso alcance. Podemos auxiliar com esmolas, né? Porque muitas pessoas precisam desse tipo de auxílio, né, assistencialista, e a gente não pode se furtar em auxiliar alguém dentro do que a gente possa. Né? Porém, existem formas talvez melhores, né, de auxílio. Que formas seriam essas? Vamos tentar auxiliar gerando emprego, dando emprego para as pessoas que a gente puder dar emprego, tratando de forma justa, né, quem trabalha para a gente, não tirando vantagens indevidas de quem trabalha com a gente. Isso aqui é importantíssimo. Aquela pessoa que trabalha para a gente, aquela relação, aquele vínculo, né, de empregador e empregado, ele está no nosso planejamento encarnatório. Ele também foi, né, planejado ali e nós concordamos com ele, a outra pessoa também concordou com ele, e ele também é uma oportunidade de aprendizado, de evolução espiritual para a gente. Né? Aquela pessoa que está ali, que no planejamento foi dito que ela seria, teria uma relação, né, de empregador e empregado conosco, aquela pessoa tem um vínculo espiritual com a gente. É como se fosse da nossa família. Então, quando nós não tratamos devidamente essa pessoa, nós estamos adquirindo débitos para a gente, né, em relação a essa pessoa.
Essa oportunidade de nós termos alguém, né, trabalhando conosco nessa função de empregados nossos, né, nós de empregadores, isso faz com que isso foi no nosso planejamento, ele veio porque nós precisamos aprender alguma coisa com essa pessoa ou precisamos resolver alguma coisa com essa pessoa. Então é necessário que a gente não perca essa oportunidade, né, de aprendizado nesse vínculo que a gente tem com essa pessoa, tá? Não tirar vantagens indevidas, tratar de forma justa essa pessoa que está temporariamente nessa situação de nosso empregado, né? E lembrar que todos nós somos espíritos, todos nós somos irmãos, essa pessoa é um espírito próximo a nós, né? Como se fosse da nossa família. Uma última reflexão que eu queria deixar aqui também, que é importante nesse nosso papel, né, de homens e mulheres aqui no mundo, é o meio ambiente, né? Nós estamos atualmente passando tendo uma conferência que ela é chamada de Cúpula do Clima, né, COP16, que está ocorrendo, e muitos de nós não estão nem sabendo que ela está ocorrendo, tá? É importante prestar atenção nas discussões que estão acontecendo nessa conferência, e se perguntar o que eu tenho a ver com isso. Nós temos que nos perguntar isso, né? Todos os dias a gente vê nos noticiários falarem sobre problemas ambientais, né? O tempo inteiro tem isso. Mas a gente tem que se perguntar o que nós temos a ver com isso, né? E a grande resposta é: o planeta Terra, ele foi criado para ser o nosso lar na nossa evolução espiritual, né? Ele foi criado para nos receber, para que a gente possa fazer o nosso progresso, né, intelectual, o nosso progresso moral. Ele é o nosso planeta. E ele tem um governante. Esse governante é Jesus Cristo. Então, não é uma coisa assim, eu não tenho nada a ver com o planeta. Eu tenho, esse é o planeta governado por Jesus Cristo, é o planeta que foi criado para que eu possa sofrer a minha evolução espiritual. Esse planeta, ele está num momento muito especial, porque ele está sofrendo uma transição, né? Uma transição para virar um mundo de regeneração. Só que quando isso acontecer, né, quando esse planeta for um mundo de regeneração, não vai zerar a contagem, a gente não vai receber outro planeta, é esse planeta aqui que vai ser o nosso mundo de regeneração. Então, se nós queremos que o nosso mundo de regeneração seja um lugar hospitaleiro, né, que nos receba bem, nós temos que cuidar dele agora, né? Não vai ser outro planeta, vai ser esse aqui, do jeito que ele está. Se nós continuarmos permitindo que ele seja depredado ambientalmente, como nós estamos permitindo agora, no nosso mundo de regeneração vai faltar água, vai ter poluição, vai ter extremos de temperatura. Ele vai ser um mundo de regeneração hostil. Por quê? Mundo de regeneração não quer dizer mundo feliz. Está muito longe de ser um mundo feliz. Então, coisas que não são, situações, né, que são hostis, elas vão continuar a acontecer. E quanto mais a gente deixar haver essa depredação ambiental agora, mais hostil vai ser o nosso mundo de regeneração. E nós vamos voltar para aqui, né? Se Deus permitir, nós vamos voltar a encarnar nesse planeta. Então, toda vez que vocês ouvirem, a partir de agora, falar sobre questões ambientais, se perguntem o que eu tenho a ver com isso. Porque o Espiritismo tem muito a ver com isso, né? Então, vamos ficar atentos e vamos tentar fazer a nossa parte, né, tentando nós
minimizarmos com as nossas ações o impacto negativo, né, que está vindo, ambiental, que está vindo nesse nosso planeta, e tentar, via política, olha, que está associado, tentar fazer com que os nossos representantes que estão lá governando, né, seja o município, seja o estado, seja o país, tentar fazer com que esses governantes estejam conscientes, né, da importância do meio ambiente, da conservação do meio ambiente, e que eles possam fazer ações, que eles possam ter no seu programa, né, político, né, ações concretas em prol do meio ambiente. Olhem isso, né, e votem em quem pensa em meio ambiente, porque o meio ambiente ele vai ser o nosso mundo de regeneração. Enfim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse tema, o homem no mundo, né? Mas talvez o principal seja que a gente tem que estar alerta de que essa nossa vida que nós estamos vivendo agora, encarnados aqui no planeta Terra, é uma vida real, que ela tem consequências, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim, a vida verdadeira é a vida espiritual, a vida que nós teremos, né, depois que estivermos desencarnados. Mas isso não é verdade, tá? Porque vida espiritual é o todo, é a parte que a gente está encarnada e a parte que a gente está desencarnada. Então, tudo faz parte da nossa vida real. Tá? Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade de ouro que nós temos encarnados aqui, para que nós possamos nos aprimorarmos, né, intelectual e moralmente, para a nossa evolução espiritual. Bom, se vocês gostaram dessas reflexões, né, eu vou pedir para que vocês ajudem a divulgar a doutrina espírita. Como é que a gente pode fazer isso? Basta dar um like no vídeo, fazer um comentário, compartilhar esse vídeo e todos os outros vídeos espíritas que vocês assistirem, tá? Sempre façam isso. Coloquem que isso é uma obrigação, né, de vocês enquanto espíritas, de todos nós enquanto espíritas, é uma obrigação ajudar a divulgar a doutrina espírita. Se vocês não puderem fazer mais nada, né, para isso, faça essas 3 coisinhas que já faz muita diferença. Por que faz diferença? Os mecanismos de busca da internet, eles têm por trás deles o que é chamado de um algoritmo. Tá? E esse algoritmo, ele leva em consideração se os vídeos tiveram like, se eles tiveram comentários, se eles foram compartilhados. Então, vídeos que têm essas 3 coisas, os mecanismos de busca reconhecem como que sejam vídeos relevantes para que outras pessoas assistam. E toda vez, então, que vocês fazem isso para um vídeo espírita, aquele vídeo espírita, ele é reconhecido, então, por esse algoritmo, e ele vai conseguir aparecer para mais pessoas que se interessam pelo espiritismo. Então, ajudem a divulgar a doutrina espírita fazendo essas 3 coisinhas que não custam nada para a gente fazer. Então, muita paz para todos e não desperdicem as oportunidades de aprendizado que aparecem nas nossas vidas.